E finalmente chegou o dia! Hoje vamos demonstrar como criar módulos ou arquivos header em C para facilitar o desenvolvimento do seu projeto. Este é um dos conteúdos mais pedidos aqui no canal relacionados com programação em C++. Eu sou o engenheiro Josias Martins e vamos ver então como criar estes módulos depois da vinheta. Então pessoal, estou aqui com o meu CodeBlocks já aberto e tenho duas funções para o nosso exemplo de hoje, a função volume paralelepípedo e a função área retângulo. Como podemos observar, a função volume paralelepípedo faz uso da função área retângulo para efetuar o cálculo deste volume. Então hoje vamos demonstrar como criarmos um módulo de função e o seu cabeçalho para o uso destas funções em múltiplos arquivos dentro do nosso projeto. Mas por que é interessante fazer isto? Basicamente, quando os projetos começam a se tornar muito longos, é uma boa prática efetuarmos a separação das nossas funções por tipo, por grupos, e criar módulos destas funções. Assim, nós conseguimos reduzir o tamanho do arquivo principal, do main.cpp, de modo que irá facilitar bastante o gerenciamento do seu projeto, principalmente na hora de efetuar o debug de alguma função que esteja trazendo algum problema, trazendo algum erro. Deste modo, nós sabemos que esta prática de criarmos aqui no topo do projeto todos os protótipos de funções e irmos colocando função por função, uma abaixo da outra no projeto, acaba tornando muito complexo. Assim, para criarmos estes módulos, nós vamos criar um arquivo .cpp, onde vamos ter as nossas funções, e vamos criar também um .h, que será basicamente o index com todos os nossos protótipos de função. Esse arquivo .h ele será incluído aonde ele for necessário. Posso incluir inclusive um .h dentro de um outro módulo e chamar um módulo a partir de outro módulo. Por exemplo, eu poderia ter um módulo só para áreas e um módulo só para volumes. É o que vamos fazer no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Vou começar criando aqui um arquivo cpp que vou chamar de calcula volume. Devo marcar aqui debug release, não se esqueçam disso, caso contrário não vai compilar, vai dar um erro no seu software. E vou criar também um outro arquivo chamado calcula área. Assim, eu vou colocar funções para cálculo de volume aqui e funções para cálculo de área aqui em calcula área. Ok. Só que você deve concordar comigo que o calcula volume, ele não vai enxergar o calcula área, pois estão em arquivos .cpp separados. Certo? Assim como o main.cpp, ele não vai enxergar o que temos dentro de calcula área e calcula volume. A forma para resolver isto seria nós colocarmos o protótipo de cada função dentro de cada arquivo, mas aí se torna muito complicado de gerir isto, né? Imagina se eu tenho uma centena de módulos, uma centena de arquivos .cpp, eu teria que ficar copiando esse protótipo de função, arquivo por arquivo, e se eu precisar alterar alguma dessas funções aqui, colocar mais um termo na entrada, ou mudar aqui e colocar um ponteiro, eu vou precisar alterar todos os protótipos em toda a centena de arquivos onde eu tenho isto, não é interessante, né? Então nós criamos o chamado arquivo header file, ou cabeçalho de função. Então vamos criar aqui um arquivo .h, um header, para cada um dos nossos módulos. Não devemos esquecer de marcar debug release. Vamos criar também para o calcula área. E é isso aí. Observem que o CodeBlocks ele já traz um esqueleto pronto para nós, né? Tanto para o calcula volume quanto para
no calcula área, ele já coloca aqui um if_ndef com um determinado nome para o nosso header e coloca a definição do header logo abaixo. O que é basicamente isso aqui? Quando nós temos um header, né, um determinado header que vai apontar para um módulo, nós não podemos reinserir esses protótipos mais de uma vez dentro de uma mesma árvore. Ou seja, se eu tenho um módulo que chama um módulo, eu não posso reinserir um mesmo protótipo duas vezes dentro desta árvore. De modo que bastaria eu ter, por exemplo, o calcula área dentro do calcula volume para que ele enxergue as funções dentro de calcula área. Só que se eu tiver mais de uma função dentro do calcula área e elas possuem uma interação entre elas, eu precisaria chamar, né, o seu próprio cabeçalho, pois eu preciso ter o protótipo aqui no topo para que as próprias funções consigam enxergar umas às outras, da mesma forma que nós temos aqui no main file. E se acontecer de eu ter o header do calcula área dentro do calcula volume e ele vai chamar mais de uma vez o mesmo protótipo, vai dar um erro, o compilador não vai conseguir compilar isto. Então, basicamente, esse if_ndef ele serve justamente para coibir o instanciamento duplicado de uma determinada função, de um protótipo de função. Deste modo, se eu tenho um módulo que chama duas vezes o mesmo protótipo, ele só vai instanciar uma vez, né? Pois ele vai verificar, se calcula área h_included já foi instanciado, não precisa instanciar novamente. Mas se ele ainda não foi, instancia. Basicamente é isso que essa chamada aqui faz. Ele verifica então se não foi instanciado para instanciar apenas uma única vez e não termos duplicidade. Da mesma forma que acontece quando você tenta declarar duas variáveis com o mesmo nome, né? O compilador ele reclama, ele não declara duas variáveis com o mesmo nome, ele também não pode instanciar dois protótipos com o mesmo nome dentro de um mesmo arquivo, ou dentro de uma mesma árvore. Ok, sabido isso então, eu vou agora copiar os meus protótipos para cá. Vou copiar o protótipo do área retângulo para o calcula área e vou copiar o protótipo do paralelepípedo para o calcula volume. Aqui eu vou fazer uma alteração para seguir um padrão internacionalmente adotado para projetos. Você pode colocar o nome que bem entender, ok? Não é obrigatório fazer desta forma como eu estou fazendo. Porém, a maioria dos projetos utiliza esse tipo de nomenclatura. 2 underlines, o nome do seu header, underline H com um underline no final. Isso aqui facilita para você localizar quando tiver algum erro de linkagem na saída do compilador, certo? Então é apenas uma boa prática aí de programação. É importante você também colocar aqui, obviamente, uma descrição do que essa função faz. Vou colocar uma descrição bem simples aqui. Seria interessante você descrever bem, né, a sua função, pois o header file ele também serve como uma consulta para saber o que você tem de funções dentro de um determinado módulo, né, facilitando bastante aí a interação com esses softwares. Ok, agora para que o main consiga enxergar o que tem dentro do calculaarea.cpp e do calculavolume.cpp, nós precisamos incluir aqui os nossos .h. E é isso aí. Temos agora inseridos os nossos .h. Posso também e devo inserir dentro dos módulos principalmente porque o volume paralelepípedo faz uso de calcula área, certo? Nós temos aqui a área do retângulo sendo utilizada para calcular o nosso volume, reduzindo inclusive a quantidade de código necessária e proporcionalmente também, né, a quantidade de recursos de hardware necessários para efetuar este cálculo. Então é isso aí, temos já
as nossas includes com os nossos header files que apontam para onde está a nossa função. Agora eu vou simplesmente criar aqui uma sequência de couts e cins para capturarmos os valores do teclado, coisa que já é bem comum nos nossos vídeos. Então esse trecho do vídeo será acelerado. Então é isso aí, temos aqui já descrito o nosso software, né? Os passos para digitar x, y e z, chamamos a função volume paralelepípedo, passando os nossos termos e efetuamos a descarga do valor diretamente na tela através do cout. Vamos compilar isso aqui e ver se funciona certinho. Isso aí, sem erros, sem warnings, tudo certo. Vamos executar então o nosso software. E temos o retorno do valor 8, conforme o esperado. Vamos colocar outros valores aqui. 4 vezes 2 vezes 3, 24, certinho então, tudo funcionando como esperado, graças ao uso inclusive dos módulos de função, uma excelente alternativa para facilitar e simplificar o desenvolvimento de seus softwares e deixar o seu main.cpp mais limpo. Então é uma boa prática que você tenha dentro do main apenas o esqueleto, apenas a função principal do seu software e separe as demais funções em módulos em outros arquivos .cpp que serão todos unidos pelo arquivo .h. Caso você tenha dentro do próprio main.cpp mais funções, também é interessante que você crie um .h para o seu arquivo main, né, ao invés de colocar diretamente os protótipos aqui no topo. Vale ressaltar, né, pessoal, que o que nós estamos vendo aqui também pode ser aplicado em microcontroladores. Então, lá com o XC8 no PIC, você também pode criar os seus módulos e facilitar bastante o seu desenvolvimento, inclusive reaproveitar código, criar um módulo que você possa simplesmente copiar para outros projetos e reaproveitar, reduzindo inclusive o seu tempo de desenvolvimento. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba com a divulgação do nosso trabalho e o crescimento do canal. Deixa aí embaixo também os seus comentários, o que estão achando dos nossos vídeos, o que nós podemos melhorar. E também se você tem alguma sugestão de conteúdo que gostaria de ver aqui no canal sendo demonstrado e desenvolvido. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E caso você tenha algum projeto profissional para ser desenvolvido, a Bobsim P&D está à sua disposição. Pode entrar em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a sua especificação até a prototipagem para teste em bancada e em campo, sendo que a nossa área de atuação está diretamente ligada a controladores e sistemas digitais. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.